Salve amigos do YouTube, eu sou o RMar II e esse é o seu canal Enferodonto, Enfermagem e Odontologia, Aulas Descomplicadas. E hoje a gente vai dar continuidade ao conteúdo de pré-natal. Já tem aula aqui no seu canal de pré-natal de baixo risco. Hoje a gente vai resolver questões de concursos públicos, ver como é que esse tema se comporta nas principais questões aí dos concursos no Brasil, residências, né? A gente aproveita e faz aí a propaganda do nosso preparatório para concursos públicos na área da enfermagem, o nosso cursinho online para nível médio superior. Então, no final desse vídeo, a gente vai deixar o nosso contato, quem se interessar, de repente aí o pessoal da enfermagem quer participar aí, de um preparatório para concursos públicos. E, claro, pedir a sua inscrição no nosso canal do YouTube, se você ativar também as notificações para saber quando é que tem conteúdo novo aqui no nosso canal Enferodonto, aulas descomplicadas em enfermagem e odontologia, e também a sua crítica, né? A gente quer saber aí se você tem sugestão de conteúdo, se você está gostando das nossas aulas. Então, toda informação, toda crítica que vier do nosso público é bem-vinda, até porque a gente vai melhorar com base na reflexão crítica de vocês. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre pré-natal. As nossas condutas, as nossas orientações, elas são embasadas justamente no caderno 32 do Ministério da Saúde, que trata de pré-natal de baixo risco, além das disposições do Conselho Federal de Enfermagem e, claro, do Conselho Regional da Paraíba, porque o Segundinho trabalha aqui na atenção básica e também na rede de urgência e emergência no estado da Paraíba. Então, muito do que a gente vai abordar aqui das nossas questões, nas nossas orientações, são embasadas primeiro no Ministério da Saúde e, claro, segundo, nas diretrizes do Conselho Federal de Enfermagem. Lembrando que a assistência de enfermagem em pré-natal, ela está regulamentada pela Lei 7.498 e também pelo Decreto 94.406 de 87, que vai justamente como um enfermeiro trabalhando numa equipe multidisciplinar, vai abordar com exames complementares, com terapia medicamentosa, com encaminhamento nas redes de atenção à urgência e emergência, ou seja, na rede de atenção à saúde como um todo, a assistência de pré-natal. Então, hoje é um campo muito vasto, um campo belo da enfermagem, principalmente na atenção primária à saúde, e claro também os nossos colegas obstetras aí na rede hospitalar, na rede secundária, na rede de parturição, né? Então vamos ver aqui como é que a maioria dessas bancas de concursos gostam de abordar esse tema de pré-natal. A primeira questão, ela é de onde, gente? É da Prefeitura de Rastro dos Cavalos, então aqui o estado da Paraíba. O ano é 2022, é do nosso ano, né? A Ápice Consultoria diz assim: uma gestante de 20 semanas de gestação está contraindicada em receber a seguinte vacina. Então, a questãozinha trata sobre o calendário vacinal. Nós temos um calendário vacinal que versa com 3 importantes vacinas, né? Que é tétano, a hepatite e, claro, campanha de influenza. A nossa aposta é que comecem a cobrar agora a imunização Covid-19, então vale a pena você dar uma revisada aí sobre o imunobiológico para gestante Covid-19, a vacina, o laboratório principalmente utilizado pelo Ministério da Saúde é o laboratório Janssen, né? A vacina da Janssen. Então, assim, regra geral, um pré-natal de baixo risco, ele vai trabalhar com 3 imunobiológicos básicos. O tétano ele depende do calendário vacinal da gestante. Então você vai fazer uma pesquisa, vai fazer um resgate da carteira de vacinação e vai ver quantas doses da gestante tem com relação ao tétano. E dependendo da quantidade de doses, você vai complementar essas doses ou vai iniciar um novo esquema de 3 doses ou ainda vai aplicar dose de reforço. Uma coisa importante que a gente fala com relação à imunização de tétano é que a vacina tétano acelular, a famosa DTPA, que vai proteger contra difteria, tétano e coqueluche acelular, ela é por gestação. Então, independente da última dose de tétano, essa gestante vai receber uma dose de DTPA a partir de 20 semanas de idade gestacional, ou seja, é por gestação.
Outra imunização que é bem clássica quando a gente fala de pré-natal de baixo risco é justamente a imunização por influenza. Ela é por campanha de vacinação. Então as gestantes elas entram no grupo prioritário da campanha de influenza, na sazonalidade da campanha. Então poderá acontecer de uma gestante não se beneficiar da campanha da influenza, certo? Já a hepatite B realmente de fato faz parte do calendário enrijecido da vacinação com relação ao período pré-natal. Então vamos ver aqui o que a questão quer, né? Ela quer saber do imunobiológico contraindicado no período pré-natal. Então a gente já falou que o tétano acelular, difteria, tétano, coqueluche acelular, ela é por gestação. Então ela é inclusive é indicador de qualidade de pré-natal. Então a gente não pode deixar nenhuma gestante sem receber a imunização do tétano acelular. Não é isso? A influenza também faz parte do calendário vacinal, assim como a hepatite B. Porém, as vacinas virais vivas, né? Você vai dizer, segundo, mas influenza e hepatite são vírus. Então, não é essa a lógica de entendimento. As vacinas virais vivas, principalmente aí a tríplice viral, elas realmente estão contraindicadas no período pré-natal. Mas acontece às vezes da pessoa não saber que está gestante, acabar recebendo esse imunobiológico. Faz parte de imunobiológico, de campanhas, de calendário ocupacional. Então, vez por outra acontece de uma profissional de saúde se vacinar e poucos dias depois saber que está gestante. Então, não há sim um risco iminente com relação a isso aí, é mais com relação ao componente da rubéola, acreditando aquela transmissibilidade, a síndrome da rubéola congênita. Então é para pensar em não expor desnecessariamente uma gestante a uma possibilidade remota de acontecer uma transmissibilidade para a criança. Então, assim, a vacina viral ela realmente está contraindicada, não faz parte do calendário vacinal da gestante. Pode acontecer em situações especiais e ainda assim, quando os benefícios superarem os riscos, também vale a pena a gente frisar isso aí, tá certo? E a DT, a tétano e difteria também faz parte do calendário vacinal. Na verdade, inicia-se a imunização do esquema de tétano com DT e complementa-se com DTPA. Geralmente é a terceira dose do esquema. Se você for fazer o esquema completo de 3 doses, utiliza-se 2 doses de DT e a terceira dose de DTPA. Então, só reforçando aqui, contraindicado a tríplice viral no período gestacional. Segunda questão diz assim: após confirmação da gravidez, dá-se o início do acompanhamento da gestante. Um aspecto importante a ser identificado durante a consulta de pré-natal é a idade gestacional. Analise as assertivas a seguir sobre os métodos e cálculo da idade gestacional. Então, a gente vai analisar aqui os itens e vai elencar o que é verdadeiro, o que é falso e ver o que a questão pede, né? Esse tipo de questão, galera, a gente costuma dizer assim que você já pode começar, quando você identifica um item errado, vai logo para a lógica da probabilidade e começa a eliminar. De repente você consegue acertar essa questão sem uma grande necessidade de conhecer todos os itens. Então, eu costumo dizer muito isso lá no nosso preparatório para concurso. Nem sempre o candidato que sabe mais tem mais sucesso na prova. A prova vai pedir o candidato que acerta mais questões. Então, aí a gente vai mostrar um métodozinho para auxiliar você a resolver questões de forma mais dinâmica, né? Então diz assim: para o cálculo da idade gestacional pode-se utilizar o calendário, quando a data da última menstruação é conhecida, somando o número de dias ao intervalo entre a data da última menstruação e a data da consulta, dividindo o total por 7. Então, isso aqui é verdadeiro, né? Quando a gente sabe a data da última menstruação, você vai, na verdade, o cálculo de idade gestacional é um somatório de dias, a partir da data da última menstruação até a data que ela se encontra ali na consulta clínica de enfermagem, né? Na consulta de enfermagem. Então, a gente vai contar os dias de amenorreia que essa pessoa tem e aí vai dividir por 7, porque uma semana tem 7 dias, né? Então, você conta os dias de amenorreia e divide por 7 e aí você vai ter a sua idade
gestacional. Então, quando ele diz aqui que para o cálculo da idade gestacional pode-se utilizar o calendário, inclusive a gente utiliza mesmo, né? E o gestograma é uma contagem de calendário, né? Quando a data da última menstruação é conhecida, somando-se um número de dias ao intervalo entre a data da última menstruação e a data da consulta, dividindo o total por 7. Então, bem claro aí, bem objetivo, o item 1 está correto. Se o item 1 está correto, não pode ser letra B, não pode ser letra D. Você já tem uma probabilidade muito boa de responder essa questão. O segundo item diz assim, ó, se a data da última menstruação é desconhecida, mas se conhece o período do mês em que ela ocorreu, início, meio ou final do mês, pode-se considerar como data da última menstruação 5, 15 ou 25. Isso é uma padronização que está lá no caderno número 32 do Ministério da Saúde, então isso aí está correto. Quando isso acontece bastante, é uma realidade muito presente, né, de não saber o dia que parou de menstruar, a última menstruação, ela não saber, então você vai padronizar, foi no começo do mês, considera como 5, foi no meio do mês, considera como 15, foi ao final do mês, considera como 25, a data lá no mês, para você fazer um cálculo base, uma média aproximativa da idade gestacional dela. Então o item 1 também está correto. Se o item 2, o 1 e o 2 estão corretos, não podem ser letra A. Então, ó, já aumentou 50% agora de chance de você acertar essa questão. Você só tem 2 itens a chutar, claro, caso você não saiba de todos os itens, né? O item 3 diz assim, ó, a medida da altura uterina é a melhor forma de calcular a idade gestacional por ser precisa e de baixo custo. Ó, a altura uterina é muito importante. Ela é muito importante como instrumento propedêutico. Você vai suspeitar ali de feto pequeno para a idade gestacional, feto grande para a idade gestacional. Vai até conferir erros de idade gestacional através da altura uterina. Mas ela não é um instrumento muito fidedigno ao final da gestação. Nosso padrão de altura uterina vai até meados de 35 centímetros. Depois disso aí não tem uma resposta muito precisa com a idade gestacional. A gestante vai estar lá com 40 semanas e provavelmente com a altura uterina de 35 a 37 centímetros. Então essa relação de proporcionalidade entre idade e centímetros do aumento do volume uterino, ela é muito assertivo quando você está entre a 20ª semana até meados da 30ª, 32ª, 35ª semana. Mas ela, depois disso aí, começa a não ter tanta, vamos dizer assim, resposta proporcional. Então, a altura uterina é um instrumento muito importante para você identificar crianças grandes, crianças com atraso de desenvolvimento, ou até mesmo a falta de proporcionalidade entre a idade gestacional e o desenvolvimento uterino. Mas ela não é um instrumento mais fiel, especialmente se você tiver a partir da 30ª semana. Então, muito cuidado com isso aí. O item 3, galera, tá falso. Se o item 3 está falso, então a letra E diz que o item 3 é verdadeiro. Então, ó, você já tem a resposta à questão. É a letra C. Mas agora a gente vai responder o item 4 para ver se ele também está certo ou errado. Então, diz assim: a partir de 20 semanas de gestação, existe uma relação aproximada entre as semanas de gestação e a medida da altura uterina. Porém, esse parâmetro torna-se menos fiel à medida que se aproxima do termo. O que é termo, né? É a medida que chega das 40 semanas de idade gestacional. Então, praticamente foi aquilo que a gente falou no comentário do item 3. Então, não vamos nem reforçar essa informação, porque já foi dito. Então, de fato, a altura uterina ela é menos fidedigna a partir de 35 semanas de idade gestacional. Então, nossa resposta com certeza é a letra C. Essa banca é Fundatec, né? Analista de Gestão de Saúde, cargo de enfermagem, o ano de 2022. Vamos a mais questões. Vamos trabalhar. Diz assim, também da Fundatec, Prefeitura de Vacaria, o ano é 2021. Diz, durante uma consulta de enfermagem de pré-natal, o enfermeiro realiza o cálculo para obter a data provável do parto, a famosa DPP, utilizando a regra de Nageli, né? A famosa regrinha de Nageli, né? Então, a gente, aos dias, soma-se 7, né? Aos meses, aí depende. Se for até o 3º mês, você vai somar 9, né? E se for depois do 3º mês, então vou botar aqui, 4 meses em diante, né? Aí você vai subtrair de 3 e vai adicionar mais 1 ao ano que você se encontra, né? Ano.
Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Ano, né? Tô doido para o YouTube monetizar para ver se eu consigo comprar aquela lousazinha que a pessoa escreve com a canetinha. Por enquanto as condições financeiras não tá dando não, mas a gente se esforça o máximo possível. Então vamos lá. Diz assim, ó: a gestante informa que sua última menstruação foi no dia 7 de janeiro de 2020. Então 7/1 de 2020, né? Sendo assim, assinale a alternativa que apresenta a data provável do parto. Então, vamos seguir a lógica aqui da regra de Nagel, né? Aos dias, a gente acrescenta 7, né? Então, ó, 7 com 7, 14. Então, já sei que os dias da data provável do parto vai ser provavelmente no dia 14 de algum mês. Então, ó, letra A não pode ser, letra B não pode ser, letra E não pode ser. Você já tem 50% de chance de acertar. Aos meses, acrescenta-se quanto? 9, por quê? Porque vai até março, ó. Janeiro, fevereiro, março, você acrescenta 9. Depois de março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, você subtrai de 3 e aumenta um ano, porque você vai ter um ano subsequente. Então, ó, se aqui é em janeiro, com mais 9, 1 mais 9 dá 10. E ela, ó, tá no mesmo ano, galera. Por quê? Porque uma gestação tem 9 meses, né? Então, 280 dias lunares. Então, ó, respostinha bem prática. A letra C, 14 de outubro de 2020 é a data provável do parto para essa criancinha que tem como a data da última menstruação de sua mãe no dia 7 de janeiro de 2020. A resposta, letra C. Tá bom? Quarta questão, né? Quarta questão é da Fundação Getúlio Vargas. Então, o cargo é de obstetrícia, enfermeira obstetra, o ano é 2021. O que é que diz aqui? Paciente de 28 anos, primípara. Primípara é o que, galera? Ó, primeira gestação, né? Você vai botar lá na caderneta da gestante. Gesta 1 para 0, né? Com gravidez confirmada por exame laboratorial, compareceu à primeira consulta de pré-natal no dia 11 de janeiro de 2021. Então, ó, a consulta que ela foi para o pré-natal foi no dia 11 de janeiro de 2021. Informou ciclo menstrual regular e data da última menstruação no dia 5 de outubro. Então, vamos colocar aqui, ó, 5 de outubro, né, de 2021. Considerando a data da última menstruação informada, a famosa DUM, a idade gestacional é de aproximadamente uma questão que trata sobre idade gestacional. A gente já tinha comentado na questão 3 que a idade gestacional ela é uma sucessiva contagem de dias de amenorreia. Então você vai contar os dias de amenorreia a partir da data da última menstruação e dividir por 7 para chegar na idade gestacional. Isso aí a gente vai contar, às vezes, contando os dias do calendário, mas geralmente a gente vai utilizar mesmo a matemática nua e crua. Então, vamos ver como é que segundo iria fazer isso aqui. A nossa data de consulta é no dia 11 de janeiro, né? Então, nós temos aqui como data de última menstruação o dia 5 de outubro. Eu sei que outubro tem 31 dias, né? Mas a última menstruação dela foi no dia 5, então a partir do dia 5 começou a amenorreia dela, né? E a idade gestacional são dias de amenorreia. Então 31 menos 5 vai dar o quê? 26. Né? Novembro, o mês de novembro é 30 dias. Então 26 com 30 já dá o quê? 56. Dezembro é 31 dias. Então, 56 com 31, 7 e 8. Né? E janeiro não é 31 dias. Por quê? Porque ela veio no dia 11 de janeiro. A consulta aconteceu no dia 11 de janeiro. Então, ó, 87 mais 11. Tá? Aqui, 1 e 7, 8. E 1 mais 8 dá 9. Então, o que eu tenho é 98 dias de amenorreia, dividido por quem? Por 7, que é uma semana, né? Então, ó, aqui só cabe 1. Então,
Vou repetir o 7 aqui. 7 para 9, falta o quê? Ó? 2, 28. 4 vezes 7 dá 28. Fechou aqui. 9 fora nada. Né? Não tem nenhum, na verdade, não tem nenhum resto. Então, ó, ela está com 14 semanas de idade gestacional. Você pode utilizar um gestograma, você pode contar no calendário, mas também pode fazer a matemática nua e crua, que é isso que a gente utiliza nos consultórios, né? Então, quando se tratar de data da última menstruação, você vai utilizar a regra de Nagel para calcular a idade gestacional. E quando você precisar da data da última menstruação, para você, a regra de Nagel, você vai calcular a data provável de parto, né? E quando você precisar calcular a idade gestacional, você vai fazer um somatório de dias de amenorreia a partir da DUM, da última menstruação, até a data que você se encontra e depois dividir por 7. Aí você vai chegar na sua idade gestacional. Questãozinha aí de matemática sendo cobrada em provas de concursos públicos. Letra D é a nossa resposta. Mais questões aqui. Diz assim, ó. Ainda da Fundação Getúlio Vargas, os batimentos cardíacos fetais são detectados pelo sonar. A gente utiliza muito o sonar, né? Então, todo consultório de enfermagem certamente vai ter sonar. Então, você vai utilizar para a ausculta dos batimentos cardiofetais a partir de quanto, galera? De 12 semanas, né? De 12 semanas de gestação. E pelo PNAR, a partir de quanto? Com muita dificuldade, mas hoje a gente ainda utiliza o PNAR, né? A partir de 20 semanas de gestação, considerando-se normal a frequência cardíaca então a frequência dos batimentos cardíacos fetais, ela versa de 120 até 160 BPM. Se você não soubesse da idade gestacional, a partir de quantos de idade gestacional você poderia utilizar o PNAR, nem soubesse do sonar, mas apenas soubesse a frequência cardíaca fetal, ainda assim você responderia essa questão. Então, atentem para não subestimar as questões. Às vezes, com informação mínima, você consegue resolver uma questão. E, ó, Banca Fundação Getúlio Vargas, né? Ela é muito temida aí por muito concurseiro, tá? Então, vamos lá a mais uma questão. Sexta questão, diz assim, ó. Uma grávida de 20 anos com 12 semanas de gestação, sem histórico vacinal contra a hepatite, deve tomar. Ó, a gente já falou na primeira questão, calendário vacinal, imunobiológico tétano, hepatite, influenza, covid, né? Totalmente contraindicado vacinas virais no período gestacional. E aqui a gente está com o imunobiológico específico chamado hepatite B, né? Ela não é como o tétano acelular, que é por gestação. Essa aqui obedece você criteriosamente fazer um checklist do calendário vacinal dela, da caderneta de vacinação dela. Se não tem histórico de hepatite, a gente vai considerar como ela não ter sido imunizada, muito embora nós saibamos que a maioria das crianças são imunizadas contra a hepatite B ao nascer, depois ainda no primeiro ano, seja com penta, seja com hexa, ou seja, assim, há uma grande probabilidade dela já ter recebido vacina contra a hepatite B. Mas se você não consegue comprovar, como está dizendo aí, ó, sem histórico de vacinação, tem que revacinar com o esquema completo. O esquema da hepatite B, ela é com 3 doses, né? Só que há uma diferença com relação, se você se basear com relação aos outros imunobiológicos, talvez você deixe de observar uma coisa específica no esquema da hepatite B. É que a primeira dose, a distância da primeira dose para a segunda dose, ela é de 30 dias. Na maioria dos outros imunobiológicos, você vai ter um intervalo de 60 dias entre as doses, ou seja, pegar um exemplo prático, tétano, primeira dose, 60 dias a segunda dose, 60 dias a terceira dose. A hepatite B, ela foge um pouquinho da regra, ela tem como esquema de vacinação a primeira dose com 30 dias, a segunda dose com 30 dias após a primeira e a terceira dose 6 meses após a primeira dose. Então, como diz aqui, ó, sem histórico vacinal, ela deve tomar uma dose de reforço? Não, né? 2 doses com intervalo de 30 dias entre elas? Também não.
porque o esquema vacinal é com 3 doses, né? 2 doses com intervalo de 60 dias entre elas, 3 doses, com intervalo de 30 dias entre a primeira e a segunda dose e 6 meses entre a primeira e a terceira dose. Essa é a nossa resposta da questão. Então, aí, bem específico, o esquema vacinal da hepatite B, que foge um pouquinho da regra dos outros esquemas vacinais de outros imunobiológicos, tá bom? A sétima questão diz assim, ó, na segunda consulta de pré-natal, a gestante foi informada que o exame VDRL, o que é esse exame aqui? É uma pesquisa para sífilis, né? Solicitado na primeira consulta, teve resultado positivo. Então, a gestante positivou para sífilis, né? Diante disso, a conduta recomendada em relação a sífilis é: o enfermeiro pode realizar tratamento da sífilis na atenção primária à saúde. Temos aí o plano diretor de descentralização da sífilis, justificando, sensibilizando a atenção primária à saúde para realizar tratamento nas unidades de saúde da família, né? Não há mais essa cultura de encaminhar as gestantes para receber o tratamento com penicilina na referência hospitalar, na referência até mesmo de UPA, de fração especializada, ambulatorial. Hoje, o que é preconizado é realizar o tratamento da sífilis nas unidades de saúde da família, onde o pré-natal é realizado, é isso? Então, assim, vamos ver o que é que nos diz aqui. A gestante positivou com o exame de VDRL. Diante disso, a conduta recomendada em relação à sífilis é concluir o tratamento em até 10 dias antes do parto. Na verdade, a gestante é tratada o mais precocemente possível. Essa é a regra ouro. Se possível, no mesmo dia já começar o tratamento. E, claro, notificar. Essa notificação sai semanalmente. A gente tem vídeo aqui sobre notificação compulsória. Vale a pena você revisar um pouquinho. Tá? Iniciar o tratamento somente 24 horas após o parto. Pelo contrário, o tratamento ele deve ser mais rápido possível para evitar justamente complicações, especialmente para a criança, né, de nascer portadora de sífilis. Então, a transmissibilidade do período pré-natal da sífilis da mãe para a criança. Então, é tratar o mais precocemente possível. A letra C diz assim: realizar um segundo teste antes de iniciar o tratamento. Não há necessidade. O objetivo é esse, até porque o tratamento da sífilis é simples, né? É a administração da penicilina, de 1.200 unidades internacionais. Então, o tratamento ele é simples. A sífilis primária, 2.400 unidades internacionais, uma aplicação em cada nádega de benzetacil de 1.200 unidades internacionais. A sífilis secundária, 4.800, a sífilis terciária, 7.200 doses de unidades internacionais. Para a gestante, considerar sífilis primária, tratamento com uma dose, né? Então, a letra C diz assim, realizar um segundo teste antes de iniciar o tratamento, também não. Iniciar o tratamento somente na 30ª semana de gestação, também não. E a letra E, iniciar imediatamente o tratamento medicamentoso. Então, a nossa resposta é a letra E. Então, é de amor aí, aliás, é de elefante, né? É de amor foi demais, né? Então, resposta da nossa sétima questão, a Fundação Saúde, Banca Fundação Getúlio Vargas, a Fundação Saúde do Estado do Ceará, né? Um concurso no ano passado. Então, aí trata sobre sífilis no pré-natal. Resposta é letra E, iniciar o tratamento o mais precocemente possível. Então, vamos à oitava questão. Continuamos ainda com a Banca Getúlio Vargas, da Fundação Saúde, né, do Ceará, para o cargo de enfermeiro obstetra, diz assim: segundo o Ministério da Saúde, as consultas de pré-natal, além de regulares, devem ser iniciadas o mais precocemente possível, a fim de garantir que todas as avaliações propostas sejam realizadas. Com base nessa orientação, assinale a alternativa correta. Então, a questão trata sobre calendário de consultas, né? Nós temos uma recomendação do Ministério da Saúde, no mínimo 6 consultas. Essas consultas são pactuadas entre enfermeiro, médico, dentista. Tá? A orientação é que seja no primeiro trimestre consultas mensais, no segundo trimestre consultas quinzenais, no terceiro trimestre consultas semanais. Ou uma consulta no primeiro trimestre, 2 consultas no segundo trimestre, 3 consultas no terceiro trimestre,
totalizando um mínimo de 6 consultas. Então vamos lá ver quais são os itens incorretos e qual é o item correto para a resposta dessa nossa 8ª questão. Então, as consultas até a 20ª semana devem ser quinzenais. Então, claro que não, né? Então aqui a gente tem até a 20ª semana a orientação para ser consultas mensais, né? As consultas a partir da 28ª semana devem ser mensais. Aí a gente tem a orientação para consultas quinzenais, né? As consultas no total devem ser de no mínimo 8. O Ministério da Saúde preconiza no mínimo 6 consultas, não é isso? A maior frequência de consultas deve ser no primeiro trimestre da gestação. Na verdade, tem uma orientação para apenas aquela consulta que faz anamnese, solicita exame, solicita sonografia, inicia esquema vacinal, inicia sulfato ferroso, inicia ácido fólico, faz todo o acompanhamento da gestante de orientações. Tudo isso na primeira consulta, deve ser no primeiro trimestre. Então, também está um pouquinho equivocada a letra D. Vamos ver o que é que diz a letra E, né? As consultas da 36ª até a 41ª semana devem ser semanalmente. Regra é essa aqui, ó, chegou em 37 semanas, então as consultas elas passam a ser semanais. Semanais, mínimo de 6 consultas no pré-natal, isso aí é o que é recomendado pelo Ministério da Saúde. Nossa resposta é letra E da nossa 8ª questão. Vamos a mais questões. 9ª questão diz assim: a consulta de enfermagem à gestante é uma atividade independente realizada privativamente pelo enfermeiro e tem como objetivo propiciar condições para a promoção da saúde da gestante e a melhoria na sua qualidade de vida mediante uma abordagem contextualizada e participativa. O profissional enfermeiro pode acompanhar inteiramente o pré-natal de baixo risco na rede básica de saúde, de acordo com o Ministério da Saúde e conforme a Lei do Exercício Profissional, regulamentada pelo Decreto 94.406 de 87. São atribuições do enfermeiro durante a assistência de pré-natal de baixo risco, exceto. Então, a questãozinha vai versar sobre o caderno número 32 de baixo risco do Ministério da Saúde e também sobre as disposições da Lei do Exercício Profissional. Vamos ver aqui o que é incorreto com relação ao exercício da enfermagem no acompanhamento de pré-natal de baixo risco. Letra A. Realizar o cadastramento da gestante no CIS pré-natal e oferecer o cartão da gestante devidamente preenchido. O cartão deve ser verificado e atualizado a cada consulta. Isso está correto, né, gente? A gente abre a caderneta da gestante, hoje trabalha com prontuário eletrônico do cidadão, que automaticamente leva informações para o CIS pré-natal. Então, esse item, letra A, está correto, né? Letra B. Realizar exame clínico das mamas e coleta para o exame citopatológico do colo uterino apenas no primeiro trimestre de gestação. Na verdade, nós temos aqui uma indicação para que o exame preventivo, o exame do colo, não seja realizado no primeiro trimestre, ou seja, a partir de 12 semanas é que esse exame poderá ser realizado, justamente para não causar nenhuma intercorrência que possa ser atribuída até mesmo um aborto à realização do exame, ou um sangramento vaginal, uma ameaça de aborto. Tem toda essa questão delicada que envolve a realização desse exame no primeiro trimestre, antes das 12 semanas. Então, essa informação está um pouquinho equivocada. A letra B certamente é a resposta à nossa questão, porque há uma recomendação que se realize o exame citopatológico a partir do segundo trimestre, não durante o primeiro trimestre. A letra C diz assim: prescrever medicamentos patronizados pelo programa do pré-natal, orientar gestantes sobre a periodicidade das consultas e realizar busca ativa das gestantes faltosas. Então, os enfermeiros irão trabalhar com a prescrição de sulfato ferroso, ácido fólico, o famoso Plasil, né? Metoclopramida, 10 mg, vai trabalhar com exames laboratoriais, solicitação de exame ultrassonográfico, vai trabalhar com imunizações e, claro, busca ativa de gestante faltosa. Então, tudo isso está correto. Letra D, solicitar exames complementares de acordo com o protocolo local do pré-natal e realizar, claro, testes rápidos, né? Sífilis, HIV, hepatite B, hepatite C. Então, letra D também está correta, e aí a gente tem essa informação equivocada com relação à realização do exame preventivo do colo uterino, né?
Décima questão diz assim: considerando a assistência de enfermagem no pré-natal, assinale V para afirmativa verdadeira e F para falsa. Na primeira consulta de pré-natal, o enfermeiro deve solicitar, entre outros exames, né, aquele rol de exames, né, a dosagem de hemoglobina e hematócrito, o grupo sanguíneo, o fator RH e a sorologia para sífilis está correto, né? Além disso, trata mais o que? Sorologia de HIV, vai utilizar um hemograma, eletroforese de hemoglobina, a dosagem lá, tá lá, de hemoglobina, glicemia de jejum, vai solicitar o que? A sorologia para rubéola, toxoplasma, citomegalovírus, dependendo aí de uma ou outra situação, a gente vai, conforme o perfil lipídico, colesterol, triglicerídeos. Então, assim, existe uma série de exames preconizados pelo Ministério da Saúde e uns exames complementares que poderão também ser solicitados no pré-natal de atenção básica de baixo risco pelos enfermeiros. Então, o item 1 está corretíssimo. Item 2 diz assim: uma forma de calcular a data provável do parto é somar 7 dias ao primeiro dia útil da menstruação e subtrair 3 meses ao mês em que ocorreu a última menstruação. Então, ele está tratando aí de cálculo da data provável do parto. A gente soma 7 dias aos dias dado 1, aos meses, se for janeiro, fevereiro e março, você vai somar 9, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, você vai subtrair de 3 e ao ano vai acrescentar um ano, né? Então, esse é o famoso cálculo da data provável de parto. Então, tá certo, verdade. Então, não pode ser a letra A, não pode ser letra C, não pode ser letra D, não pode ser letra S. Se a gente nem quisesse responder o terceiro item, nós já saberíamos que a resposta à nossa questão é a letra B. Mas vamos ver por que o próximo item está errado, né? Diz assim: a gestante com 3 doses ou mais de vacina antitetânica, cuja última dose esteja dentro do prazo de 10 anos, não precisa ser vacinada. Então, assim, quando a última dose é mais de 5 anos, ela precisa receber uma dose de reforço. Essa dose de reforço é realizada com o imunobiológico DTPA e ela ocorre a partir da 20ª semana de gestação. Então, o item está errado por causa disso aí. Se for mais de 10 anos, vai revacinar com 3 doses. Se for entre 5 a 10 anos, vai fazer uma dose de reforço. E se for a menos de 5 anos, essa gestante é considerada imunizada. Mesmo assim, vai receber o quê? Vacinação para DTPA, porque ela é por gestação, tá bom? Então, letra B é a nossa resposta da questão. Décima primeira diz assim: acerca do cuidado de enfermagem à mulher durante o período puerperal. Marque a alternativa incorreta. O enfermeiro exerce um papel importante no que concerne a realização da assistência puerperal através de consultas de enfermagem. Inclusive é chamada da atenção do puerpério na primeira semana de atenção integral à saúde da criança. E aí a gente faz a visita para avaliação do recém-nascido, faz a visita para avaliação da puérpera. O puerpério é um momento delicado na fase da mulher, que envolve um complexo de sentimentos de relação com a criança, de relação com seu companheiro, de relação com essa nova família, essa família estendida. Então é um período de vulnerabilidade psicológica. A gente se depara aí com 3 situações bem, vamos dizer assim, delicadas, que é a famosa tristeza puerperal, a depressão pós-parto e a psicose. Eu já tive a oportunidade de trabalhar tanto com a tristeza, tanto com a depressão. Isso interfere em aleitamento, interfere na relação mãe-filho, interfere na relação conjugal, né? Leva até mesmo a um desajuste na relação familiar. Tem família que não entende essa situação, leva para questões pessoais, aí precisa de assistência multiprofissional, precisa que o enfermeiro, que o profissional de enfermagem tenha um olhar clínico já na primeira avaliação, que converse, que faça uma entrevista, que veja a aceitação da mãe com relação à criança. É isso? Então, a consulta puerperal é muito importante no pós-parto, não pode ser negligenciada na atenção básica, principalmente aí pelos nossos colegas da enfermagem. Então, ela disseram que é incorreta, vamos lá ver aí esses itens aí, o que é que nos dizem, né?
O enfermeiro exerce um papel importante no que concerne à realização da assistência puerperal através das consultas de enfermagem. Isso está correto, né? O início da assistência puérpera deve ocorrer ainda no ambiente hospitalar, no qual se detectam as primeiras alterações, involução uterina, sinais de infecção puerperal, as hemorragias, as loqueações que serão avaliadas aí no puerpério tardio, né? Então isso aí também está correto, né? A letra C diz assim: em sua atuação no âmbito domiciliar, ainda na primeira semana após o parto, atenção integral à saúde da criança e da puérpera, né? O enfermeiro possibilita a prestação de cuidados referentes à mulher e ao bebê, na prevenção das intercorrências da lactação e outras complicações do período. Isso também está correto, né? Vamos ver o que é que diz aí a letra D. Diz assim: a consulta puerperal de enfermagem possibilita que o enfermeiro preste cuidados referentes exclusivamente à mulher e nunca ao bebê. Pelo contrário, né? No bebê a gente vai avaliar a triagem, teste do pezinhos, teste do olhinho, teste do coração, teste do ouvido, da orelhinha, teste da linguinha, as imunizações BCG, hepatite B, o método de credeização, né? A prevenção da conjuntivite gonocócica, avaliar a antropometria da criança, perencefálico, comprimento, além disso também peso, a aceitação do aleitamento materno, ou seja, há uma série de atividades que a enfermagem vai fazer com relação à puérpera e com relação ao recém-nascido. Então, letra D está incorreto, por causa disso aqui, a 11ª questão, a nossa resposta certamente é a letra D. Isso. 12ª diz assim: durante a visita domiciliar, o marido de uma puérpera informou ao enfermeiro da equipe de saúde da família que vinha observando atitudes que considerava normais para sua esposa. Então é interessante essa avaliação do casal, a gente conversar não só com a puérpera, mas também com relação ao companheiro, né? Então vamos lá. Contou que cerca de 5 dias após o parto, ela passara a apresentar choro fácil, tristeza, flutuação do humor, né? A dificuldade de concentração, fadiga e grande ansiedade com relação ao bebê. Frente aos comportamentos descritos, o enfermeiro deve suspeitar que a puérpera está apresentando um quadro de... Foi o que a gente falou na questão passada, foi antecipando, parece que estava antecipando essa questão, né? Esse aspecto emocional do puerpério e essas síndromes comportamentais, psicológicas, né? A tristeza puerperal, que ela é transitória, geralmente nos primeiros dias. A depressão, que aí já é um quadro mais grave, mais forte, a negação da mãe, a complicações no aleitamento, uma negligência de cuidados com relação à criança, e às vezes a psicose, que é o pior estado, e precisa realmente de intervenção médica, intervenção psiquiátrica, corre risco até de atentar da vida não só da mãe, como também da criança. Então, ele nos deu ali informações, cerca de 5 dias, ela estava com instabilidade emocional, chorando, triste, né? Choro fácil, tristeza, alterações de humor, hora poderia estar triste, hora poderia estar alegre, né? Dificuldade de concentração, não fazer as tarefas de forma, vamos dizer assim, concentrada, né? Cansaço, a grande ansiedade, essa ansiedade pode às vezes estar relacionada até mesmo à frequência de mamadas da criança, né? Isso. Então, tudo isso leva ao quê? Um quadro, a gente suspeitar um quadro de quê? Baby blues ou tristeza puerperal, sendo necessário apoio emocional à puérpera e na discussão com o marido sobre a importância que sua esposa se sinta amada e segura. Esse ajuste do casal, né? Do homem ser companheiro aí da mulher nesse período pós-parto, né? Então, ao que parece, a nossa resposta é a letra A. Vamos ver os outros itens, né? Depressão pós-parto, devendo o enfermeiro solicitar um encaminhamento do casal à equipe de saúde mental para o início de tratamento psicoterápico. Ao que parece, a depressão pós-parto, ela começa um estado mais avançado. A gente vai ter aí dias sucessivos, ou seja, semanas, 15 dias, um mês, que persiste esse quadro emocional instável, essa tristeza, essa dificuldade de ajuste da mãe com a criança. Então, não seria ainda o que a gente considera de depressão pós-parto, né? Letra C, transtorno psicótico puerperal, sendo necessário encaminhar o usuário com urgência ao Centro de Atenção Psicossocial para início de tratamento com psicofármacos. Aí já também tem uma opção um pouco exagerada, até porque ela está no início do quadro,
né? Uns sintomas ainda leves, assim, de tristeza, que poderão ser contornados com fornecimento de orientações, de apoio familiar, de apoio do companheiro e, claro, também de apoio da equipe de saúde da família, né? A letra D diz assim: estresse pós-traumático, sendo necessário seu encaminhamento ao médico para avaliar a necessidade de tratamento com medicamentos ansiolíticos. Então, ainda, na verdade, as 3 síndromes comportamentais é a tristeza, a depressão e, claro, a psicose. E aí não temos essa informação de estresse pós-traumático, foi também uma alternativa um pouco exagerada, né, da banca. E letra E diz assim: depressão pós-parto, sendo necessário encaminhar a puérpera ao centro de atenção psicossocial para avaliar a introdução e tratamento de psicofármacos. Geralmente a gente solicita mesmo a avaliação psicológica no domicílio, né? Ela ser avaliada lá com a psicologia, depois com a psiquiatria no seu domicílio, caso realmente você constate uma situação de vulnerabilidade maior, uma situação que ao julgar da sua atividade profissional há uma necessidade de intervenção imediata profissional, psicológica, aí encaminha-se sim essa puérpera ao CAPS, mas o ideal é trazer o serviço ao seu domicílio para uma visita, uma avaliação qualificada também do companheiro psicólogo, do companheiro psiquiatra. Então, a letra A é a que melhor satisfaz essas características aí da nossa puérpera, da 12ª questão da Prefeitura de Buritizal. A banca é a VUNESP, né? VUNESP, o ano foi 2018. A 13ª questão diz assim: a banca Consulplan, Prefeitura de Formiga, Minas Gerais. O termo trabalho de parto se refere ao processo de movimentação do feto, placenta e membranas para fora do útero e através do canal do parto. Considerando que são 4 os períodos clínicos do parto, o momento que dura após a expulsão fetal até a expulsão da placenta pela vagina corresponde a período do parto. Assinala a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior. Então, você tem o período inicial, que começa com justamente a dilatação do colo, né, a partir de 3 centímetros, a gente chama apagamento. Então, essa dilatação vai até meados de 10 centímetros, aí você entra na fase expulsiva, que perdura até realmente a total saída da criança, e aí você entra num terceiro período, que é chamado de período de dequitação, né, ou período de delivramento, que é a extração da placenta, a saída da placenta, e entra depois num 4º período, que é chamado da primeira hora pós-parto, é chamado de período de Greenberg. Então, quando ele fala ali, dentre os 4 períodos, o momento que dura após a expulsão fetal, então ele já passou do período expulsivo, já passou do período de contração, de início do parto, o período de dilatação. Essa dilatação ela pode ser verdadeira ou pode ser uma pseudodilatação, ali quando começa ainda apenas com tampão mucoso, com contrações uterinas irregulares. Então ali a gente tem um falso período de dilatação. E o período verdadeiro, que ocorre com dilatação superior a 3 centímetros e as contrações regulares, um mínimo de 3 contrações a cada 10 minutos. É isso? Então aí a segunda fase é a expulsão e a terceira fase, que é a saída da placenta, que é o que caracteriza esse período da nossa questão, da 13ª questão, é chamado de dequitação ou delivramento, é o terceiro período do parto. É isso? Então, nossa resposta, letra C aí, terceiro período, dequitação ou delivramento. 14ª questão diz assim: a dequitação, corresponde ao terceiro período clínico do parto e se caracteriza por, como a gente já tinha falado na questão anterior, o primeiro período é a dilatação, o segundo período é a expulsão, o terceiro período é a saída da placenta, chamada também de delivramento, dequitação, corresponde à expulsão dos anexos e da placenta. Então, a nossa resposta é o que? Letra A diz assim: período de dilatação total do colo, a cabeça do bebê visível, contrações de expulsão. Então, esse não é o terceiro período, está falso. Segundo, letra B, o período em que as contrações uterinas ainda possuem intensidade e frequências mínimas também não caracteriza a dequitação ou o terceiro período. A letra C, a primeira hora após o nascimento, esse aí é chamado período de Greenberg, período de avaliação com relação à evolução, hemorragia, sinais vitais, né? Então também está falso.
E a letra D diz assim: o momento desde o nascimento da criança até a expulsão da placenta e anexos fetais. Esse sim é o terceiro período do parto, né? Então, do período clínico do parto. A nossa resposta da 14ª questão é letra D. Essa aí foi da banca FUNRIO, o ano foi 2018. A 15ª questão diz assim: durante a evolução clínica do parto, a fase da expulsão ou segundo período do trabalho do parto fisiológico ocorre a partir, letra A, ocorre a partir de uma sucessão de contrações uterinas com intervalos progressivamente maiores. Letra B, inicia-se quando a dilatação está completa e se encerra com a saída do feto. Letra C diz assim: caracteriza-se por contrações involuntárias de prensa abdominal que comprimem as paredes vaginais provocadas pelo polo inferior do feto por via reflexa. E letra D diz assim: inicia-se quando a bolsa passa a ter contato cada vez mais direto com a cervix. Essa questão aí, desde a questão anterior, desde a 13ª questão, elas falam sobre os períodos clínicos do parto, né? Então, você tem movimentos na criança e também tem alterações na mãe. Então, vale a pena fazer uma revisão sobre isso. Quando a gente está falando do período clínico do parto na mãe, a gente divide em 4 momentos. O primeiro momento é justamente a fase de dilatação, e que ocorre o quê? As contrações uterinas, a dilatação do colo para que a passagem do polo maior e depois os outros estreitos, ou seja, a passagem do polo cefálico, ocorra de forma natural, porque o parto é isso aí, é um mecanismo de expulsão do feto, que é um móvel através de um segmento, que é o chamado quê? O colo. Então, ocorre uma dilatação progressiva e a gente chama de fase de dilatação verdadeira, quando nós temos uma dilatação superior a 3 centímetros. E a dilatação ela é possível para a extração da criança, para a saída da criança, a partir de 10 centímetros. Então, você vai ter uma frequência mínima de pelo menos 3 contrações a cada 10 minutos. Isso aí caracteriza a fase de dilatação. A segunda fase, que ao que nos mostra aí a fase expulsiva, é justamente a saída da criança, né? E ela vai se encerrar quando a criança sair totalmente do ventre da mãe. E a terceira fase começa minutos depois, com a remoção dos anexos e da placenta. Essa remoção pode ser através da estimulação do uso de ocitocina, para estimular ainda mais as contrações e essa placenta ser expulsada de forma, vamos dizer assim, mais acelerada, ou ainda pode ser por tração manual. Então ali o obstetra ou o enfermeiro vai tracionando essa placenta até que ela saia e se forme o quê? O globo de segurança de Pinard, ou seja, o controle de hemorragia através das contrações próprias do útero, né? Então, o período de expulsão, ele se caracteriza pela dilatação completa e se encerra com a saída do feto. Essa resposta da 15ª questão é a letra B. Então, a gente chegou ao final dessa nossa revisão sobre pré-natal de baixo risco. Resolvemos 15 questões aí dos diversos temas que envolvem pré-natal, consultas de pré-natal, tratamento de sífilis, imunizações, trabalho do enfermeiro, aconselhamento no puerpério, a investigação das síndromes de tristeza puerperal, depressão pós-parto, psicose puerperal, os trabalhos na mulher do parto fisiológico, do parto clínico, a primeira fase de dilatação, segunda fase de expulsão, terceira fase de delivramento, de equitação ou extração da placenta e a quarta fase do Greenberg, primeira hora pós-parto. E aí a gente traz uma revisão bem objetiva com 15 questões de concursos públicos, e esse é o seu Enferodonto, aulas descomplicadas em enfermagem e odontologia, e a gente faz um reforço aí para o nosso cursinho preparatório para concursos públicos na área de enfermagem, nível médio e superior, comigo, com o RMAR II. A gente libera uma aula por semana e ao final do mês faz uma mega resolução de questões sobre os temas abordados por mês. Fica aí a nossa dica. Não deixe também de se inscrever no nosso canal, o Enferodonto. E aí a gente encerra com essa frasezinha, que a vitória só é garantida para aqueles que perseveraram. Então persevere, não desista, não saia da fila, que mais cedo ou mais tarde
o seu lugar ao sol chegará. Nós acreditamos no seu sucesso. Um forte abraço, bons estudos. Enferodonto com vocês, aulas descomplicadas em enfermagem e odontologia. E aí galera, se você gostou do vídeo, então não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar seu like, seus comentários. Isso vai ajudar bastante a nós do canal trabalharmos para mais conteúdos em enferodonto com vocês, aulas descomplicadas.